Pai, é chegada a hora. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Olá, queridos, tudo bem? Vamos dar continuidade à leitura de Mateus capítulo 19. Mas antes eu quero te convidar a se inscrever no canal. Também clica nesse sininho que você deve estar vendo logo abaixo do vídeo, assim você recebe todos os vídeos que forem postados no canal. E eu peço também que você curta o vídeo e faça os seus comentários para nos ajudar a compreender melhor de que forma nós poderemos construir os próximos vídeos, tá bom? Então, na leitura do capítulo 19 de Mateus, você deve ter se deparado com dois pontos que normalmente suscitam muita dúvida naqueles que leem, muita inquietação. O primeiro ponto é acerca do divórcio. Então, é importante percebermos isso. Jesus, naquele momento, ele estava sendo confrontado pelos homens da lei. Naquele período, haviam dois pensamentos diferentes acerca de divórcio, né? Só lembrando a você, aqueles homens da lei, alguns entendiam que o divórcio poderia ser concedido por qualquer motivo. Outros achavam que de forma nenhuma se poderia conceder divórcio. Então, eram dois polos extremos, né? Um entendia que não poderia haver o divórcio de forma nenhuma, e outro que de qualquer maneira, por qualquer razão, o homem poderia se divorciar da sua esposa. Então é importante percebermos o que é que Jesus nos ensina. Ele primeiro diz: no princípio Deus criou homem e mulher. E logo após ele também nos fala: e os dois tornaram-se uma só carne. Portanto, que Deus uniu, não separe o homem. Queridos, o plano de Deus realmente é de que homem e mulher, uma vez que decidam ser uma só carne, que eles nunca se separem. Mas o que Jesus nos fala vai muito além de simplesmente se separar. Ele não está falando simplesmente de um casal ir ao cartório ou ir ao juiz e se divorciar. Ele está falando de algo muito mais profundo. A palavra de Deus nos diz que o corpo do homem não pertence a ele, o corpo da mulher não pertence a ela. Mas o homem pertence à sua esposa e a esposa pertence ao seu marido. Então, dentro desse princípio, nós podemos compreender que Jesus não estava falando simplesmente de divórcio formalmente. Ele estava falando do repúdio. Aquela situação do homem não mais valorizar a sua esposa, mesmo ela estando dentro de casa e mesmo ele não tendo nenhuma intenção de se divorciar dela. Mas o simples fato do homem repudiar a sua esposa já é algo abominável para Deus. Da mesma forma, a mulher que repudia o seu marido, que mesmo estando dentro de casa com ele, mas não o respeita ou não o tem como parte do próprio corpo dela, também está infringindo esse princípio da palavra de Deus. Então eu quero te chamar a atenção. Jesus está falando sobre algo muito mais profundo do que simplesmente a separação. De qualquer forma, em Mateus 19, ele deixa claro que, embora não seja a mais perfeita vontade de Deus, mas por conta da dureza do coração do homem, o Senhor permitiu que o homem pudesse se divorciar da sua esposa e, consequentemente, a esposa do seu esposo, apenas em caso de imoralidade sexual. Amém? Então essa não é de forma nenhuma a vontade de Deus, essa não é de forma nenhuma o princípio que Deus estabeleceu. O princípio estabelecido por Deus foi de que homem e mulher vivessem realmente essa parceria, vivessem como uma só carne, por toda a sua vida, até que a morte os separasse. No entanto, pela dureza do coração do homem, ele permitiu, quero frisar isso, permitiu que houvesse o divórcio apenas em caso de imoralidade sexual. Tá certo? Outro ponto que normalmente cria um certo desassossego é aquele momento em que Jesus conversa com o jovem rico. Muitas pessoas acham que naquele momento Jesus está condenando o rico.
Muitas pessoas pensam que Jesus naquele momento está dizendo que todo rico vai para o inferno. Mas isso não é verdade, queridos. Quando nós vemos o contexto de toda a palavra, quando nós vemos a forma com que Deus enriqueceu muito dos seus filhos, e eu falo inclusive de uma riqueza financeira, como aconteceu com Abraão, com Isaac, com Jacó, com José, né? Muitos homens de Deus, como Salomão, Davi, eles enriqueceram dentro da mais perfeita vontade de Deus, porque é a mais perfeita vontade de Deus que nós tenhamos uma vida abundante em todas as áreas das nossas vidas. Mas é importante que você perceba que a palavra de Deus também diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não o dinheiro, mas o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então o que Jesus está falando aqui com o homem rico é sobre outro aspecto. Ele está falando sobre graça e merecimento. Aquele jovem rico foi até Jesus e ele perguntou a Jesus: bom mestre, o que devo fazer para herdar o reino dos céus, o reino de Deus? E Jesus naquele momento percebeu a fala do jovem rico. Ele perguntou: o que devo fazer? Mas queridos, quando nós percebemos os princípios da graça, nós percebemos que ninguém pode fazer absolutamente nada para merecer o reino de Deus. Na verdade, nenhum de nós merecemos o reino de Deus. Justamente por isso é que nós percebemos a abundante graça de Deus sobre nós. Porque apesar de nós não merecermos essa salvação, apesar de não merecermos o reino de Deus, ainda assim Ele nos oferece a possibilidade de sermos filhos de Deus, a possibilidade de nós sermos cidadãos do reino de Deus, bastando para isso aceitar essa salvação, aceitar a Jesus como nosso Senhor e Salvador. Isso é suficiente para a nossa salvação. Não quero com isso dizer que as nossas obras não serão levadas em consideração. Claro que as nossas obras são levadas em consideração. Amém? Mas é importante separarmos as obras da salvação, tá bem? Não há nada que nós possamos fazer que possa nos separar do amor de Deus. Então Ele quer simplesmente que a gente receba, que a gente aceite esse amor. Lembra daquela parábola do rico e Lázaro, daquela história que Jesus estava contando? Alguns acham que parábolas, outros que uma história. Mas você lembra que Jesus estava se referindo ao pobre e a todas as dificuldades que ele passou na terra e como ele estava bem no seio de Abraão? Pois é, queridos, os judeus naquele tempo, eles achavam que todo aquele que era rico porque tinha sido abençoado por Deus, logo todo aquele que era pobre estava sendo amaldiçoado por Deus. E Jesus naquele momento também desfaz esse entendimento. Ele desfaz completamente esse entendimento. Não é a medida da nossa riqueza material ou da nossa pobreza material que define se nós estamos ou não na mais perfeita vontade de Deus. Então, quando Jesus esteve diante daquele homem rico, daquele jovem rico, ele confrontou o jovem rico com o merecimento dele, com a ideia que ele tinha de que pelo fato de ser rico, ele já era abençoado. Então aquele homem procurou Jesus simplesmente para confirmar algo que ele já trazia no coração. E sabe por que ele saiu tão triste daquela forma? Porque diante daquele que ele inclusive considerou o bom mestre, aquele bom mestre o confrontou. Aquele bom mestre disse: olha, pois então faz o seguinte, vende tudo que você tiver, dê aos pobres e siga-me. Aquele jovem não conseguiu fazer isso. Então, embora ele obedecesse a muitos dos princípios da lei, ele não conseguiu provar, ele não conseguiu exercer os dois primeiros e mais importantes: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, naquele momento, Jesus conseguiu levar aquele homem a perceber que ele não era tão perfeito quanto ele achava que era. Não é isso? Então, mais uma vez, queridos, eu sei que eu estou sendo repetitivo em falar desse princípio, mas é porque é um princípio muito importante. Pobres de espírito. É assim que nós devemos viver, como pobres de espírito. A palavra nos diz que a alma farta pisa em favos de mel. Mas aquele que é sedento, aquele que é faminto,
até o amargo é doce. Então é assim que nós devemos viver, né? Recebendo as provações, recebendo muitas vezes as dificuldades que as circunstâncias nos proporcionam, como um grande banquete que o Senhor está nos dando para transformar o nosso caráter e para nos levar a outros níveis de relacionamento com Ele. Muitas vezes Deus permite que nós passemos por dificuldades simplesmente para que a gente possa procurá-lo no lugar secreto. Amém? Então quero finalizar o vídeo de hoje te convidando a tirar um tempo de oração, a te retirar realmente no teu lugar secreto, no teu coração, porque o lugar secreto não é o quarto de guerra, o lugar secreto é o teu coração. Então onde você estiver, apesar de estar cercado de muitas pessoas, entra no teu lugar secreto agora e faz uma oração a Deus e mostra para Ele a tua pequenez, mostra para Ele o quanto você necessita dEle. E eu tenho certeza que Ele estará muito feliz com essa sua atitude. Amém? Que Deus te abençoe e amanhã nós teremos um novo vídeo.